Você já pensou em poder ter um salário fixo mensal, mesmo sendo freelancer, e ainda poder ganhar 5, 10 ou até mesmo 15 mil reais por mês, sem que para isso você precise atender dezenas de clientes e ainda por cima ter uma taxa de aprovação de job acima de 90%? Oi, tudo bem? Meu nome é Marcelo Pólvora, sou designer gráfico e freelancer e venho te fazer uma pergunta. Você já pensou em poder ter um salário fixo mensal, mesmo sendo freelancer, e ainda poder ganhar 5, 10 ou até mesmo 15 mil reais por mês, sem que para isso você precise atender dezenas de clientes e ainda por cima ter uma taxa de aprovação de job acima de 90%? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Imagine todos os seus jobs sendo aprovados sem alterações. Talvez você esteja dizendo, é bom demais para ser verdade, mas até o final desse vídeo eu vou te dizer exatamente como você também pode garantir o seu salário fixo mensal e poder faturar muito mais no conforto da sua casa sem a pressão de um patrão. Antes de te mostrar como isso é possível, eu vou te falar como eu cheguei até aqui. A maioria dos designers que eu conheço começou sua carreira em uma gráfica ou em uma empresa de comunicação visual. Eu comecei em uma gráfica, mas na verdade eu posso dizer que comecei em uma escola de informática básica, porque eu conheci o CorelDRAW, esse curso de informática básica, e o professor era amigo de um dono de uma gráfica e ele viu o meu empenho, vamos dizer assim, o meu interesse no CorelDRAW, então ele me indicou para poder trabalhar naquela gráfica. Só que esse dono de gráfica, ele estava procurando um profissional para substituir um designer que estava saindo de lá para ir trabalhar em uma agência. Resultado, eu fiquei lá apenas 2 dias e fui mandado embora porque eu não sabia nem o que era o degradê no CorelDRAW. No dia que o dono dessa gráfica me mandou embora, ele me disse uma coisa que ficou gravada na minha mente. Ele falou assim: Marcelo, um dia você pode ser o melhor designer da cidade, mas infelizmente hoje você precisa aprender mais. Tudo bem, eu deixei de lado a carreira que eu nem sabia que eu ia ter e procurei trabalhos em outros lugares. Nesse período eu comecei a trabalhar em uma padaria e bem depois que eu fui procurar trabalho novamente nessa área, e aí eu fui numa empresa de comunicação visual. Trabalhei numa empresa de comunicação visual que tinha umas máquinas de recorte, Comecei a trabalhar com máquina de recorte, fiquei impressionado com como que recortava adesivo, enfim. Mas nessa empresa não tinha uma máquina de impressão digital. Então, para mim imprimir algum material que alguns clientes pediam, eu tinha que levar um pendrive, os arquivos, para imprimir em outra empresa de comunicação visual onde tinha máquina de impressão digital. Eu lembro que uma vez eu cheguei numa empresa de comunicação visual e eu fiquei ali esperando o atendente copiar os arquivos e tinha algumas imagens na parede que tinham uma imagem de uma xícara e uns grãos de café, e embaixo dos grãos de café tinha uma sombra. Eu lembro que eu admirei aquela sombra e falei, nossa, eu quero aprender a fazer sombra. E eu não sabia nem fazer sombra ainda no CorelDRAW, tá? Então eu comecei a me interessar por mais efeitos, por aprender mais o programa. Não só o CorelDRAW, mas também o Photoshop, que eu não sabia nem abrir. E nessa ida e volta de levar arquivo para imprimir na outra empresa de comunicação visual, eu consegui uma vaga para trabalhar lá. Então, depois de 7 meses trabalhando na primeira empresa de comunicação visual, fui trabalhar em outra empresa de comunicação visual. Chegando lá, tinha um amigo que é designer, inclusive o nome dele é Marcelo, meu xará. Ele estava trabalhando com Photoshop e eu fiquei admirado olhando ele trabalhar com Photoshop, porque eu não sabia nem abrir aquele programa. E eu lembro até hoje o projeto que ele estava trabalhando, que era um projeto da CDL, aliás, do SPC, que era uma campanha de nome limpo, para a pessoa pagar as dívidas e poder limpar seu nome do SPC. E nesse nome tinha uma chama, saindo das letras. Eu fiquei assim perplexo, fiquei muito admirado mesmo, porque eu não sabia fazer nem a metade daquilo. E aí eu comecei a ficar observando ele trabalhar, como que ele abria uma imagem, e quando acabava o expediente eu ia para casa, ligava meu computador, que era bizarro, meu computador, ligava ele e qualquer momento eu podia esperar que ele desligasse, e para ligar novamente eu tinha que esperar ele esfriar, era bizarro. Enfim, mesmo assim, foi com a ajuda desse computador bem fraquinho que eu consegui aprender Photoshop, desenvolver, e dentro de um mês eu estava fazendo um trabalho muito bom com Photoshop. Passou um tempo e um terceiro designer entrou nessa empresa. E esse designer, por coincidência, era o mesmo designer que estava saindo da gráfica quando eu ia substituir, que acabei não ficando. E aí ele estava voltando da agência para a qual ele tinha saído da gráfica para ir para a agência, ele tinha saído dessa agência, E ele foi trabalhar nessa empresa agora. E aí ele chegou com uma novidade.
Morre, diabo! E aí ele chegou falando de um programa que o pessoal estava usando lá naquela agência, que era o Cinema 4D. Foi aí meu primeiro contato com o Cinema 4D. Então a gente começou a pesquisar sobre o que era o Cinema 4D, eu vi que dava para fazer trabalhos incríveis em 3D, e aí eu comecei a querer aprender aquele programa também. Aconteceu até uma coisa bizarra, né, que a gente comentou com o nosso patrão, e ele falou que tinha um conhecido que vendia programas e tal, queria tentar conseguir o programa, e passou alguns dias, ele comprou esse CD e não quis passar pra gente o programa, né. Eu lembro que eu falei, poxa, cara, eu vou ver se tem esse programa na internet, vou buscar. E aí eu fui atrás e peguei o programa, a gente instalou uns computadores lá, e no outro dia ele até pensou que a gente tinha entrado na sala dele para pegar o CD, enfim. E tudo se resolveu. A gente começou a estudar em conjunto, né, nós três, e o que um aprendia passava para o outro, e foi passando o tempo, eu comecei a me dedicar mais, aí aquele designer que tinha saído da agência, que estava trabalhando lá, saiu, depois o designer que quando eu cheguei lá já estava também saiu, e eu fiquei por essa empresa sozinho, trabalhando por 2 anos. E certo dia chegou um cara lá para imprimir uns arquivos, ele era dono de uma agência de publicidade. Dentre os arquivos que ele precisava imprimir, tinha alguns que ele precisavam fazer a arte ainda, porque o design dele por algum motivo não conseguiu fazer, ou não sei se faltou, enfim. Ele sentou do meu lado, eu comecei a fazer a arte, ele conheceu meu trabalho e me fez uma proposta para trabalhar na agência dele. A proposta que ele me fez foi de me pagar um salário a mais do que eu ganhava lá. Na época eu ganhava 2 salários mínimos e ia passar a ganhar 3 salários mínimos. Eu não fiquei tão empolgado para sair da empresa onde eu trabalhava, porque eu ganhava 2 salários mínimos, mas eu ganhava alguns por fora também, porque meu patrão não queria que eu ficasse lá fazendo arte de banner, arte de coisas pequenas que os clientes iam lá, por exemplo, para pedir um banner, não tinha arte e pedia para mim fazer. Eu não ganhava nada com isso, ele também não ganhava. Então ele falou, Marcelo, aqui você só vai fazer os trabalhos da empresa, se aparecer qualquer coisa para você fazer, você pede para fazer por fora, cobra por fora, beleza. Foi aí que eu comecei a abrir minha mente, poder fazer uns trabalhos por fora do meu trabalho, né? E aí eu comecei a ganhar um dinheirinho também por fora. Não era o suficiente, né, para bater um salário a mais, mesmo assim eu estava estabilizado. Mas o que me motivou mesmo a sair da empresa de comunicação visual para trabalhar em uma agência foi o fato de eu poder expressar minha criatividade criando outras peças que não fosse banner, que não fosse fachada de ACM, que não fosse fachada de lona, essas coisas, sabe? Fazer aquilo que eu realmente gosto de fazer, que é publicidade. Então eu aceitei a proposta dele e comecei a trabalhar na agência. Eu lembro que nesse período eu estava com um casamento marcado e 3 meses após eu entrar na agência, eu casei, fui para lua de mel e na volta eu lembro de ter falado com minha esposa, amor, olha só, eu vou sair do emprego. E ela... Legal! Bem louco! É o quê? Como é que é? Você vai sair do emprego? A gente acabou de casar e você vai sair do emprego. Imagina, cara, você casar e falar pra sua esposa que vai sair do emprego. Pô, é tenso, né? Porque você, pelo menos eu, né? Eu me sinto responsável pelas despesas de casa. Me sinto e sou responsável, né? Então, foi uma decisão, assim, pra ela, assustadora, né? Então, eu decidi sair, fui lá pedir demissão ao meu patrão. E ele não me deu demissão, ele falou, Marcelo, eu preciso de você aqui, cara, nem que você fique aqui pelo menos no meio período, porque eu não vou dar conta do trabalho que tem que fazer, enfim. Lá trabalhava comigo apenas mais um design gráfico e realmente não ia dar conta. Então eu falei, cara, eu vou ficar aqui trabalhando por mais algum tempo, né, meio período aqui, meio período lá em casa, pra ver como é que fica. Acabou que eu fiquei mais 9 meses lá, e 9 meses depois eu pedi demissão, e meu patrão até não entendeu, né, ficou chateado, mas enfim, já se resolveu. Eu pedi demissão para trabalhar para mim sozinho, porque já estava valendo a pena, né? Então, eu falei toda essa história para você entender como que eu cheguei até aqui, como foi a minha expectativa, qual foi a minha história, né? Talvez você esteja na mesma situação, trabalhando em uma gráfica, ou trabalhando em uma empresa de comunicação visual, ou até mesmo trabalhando em uma agência de publicidade, está pensando em sair para se tornar freelance. Beleza, agora eu vou te falar como que você vai conseguir um salário fixo mensal, como que você vai conseguir ganhar 5, 10, 15 mil reais por mês e como você vai conseguir reduzir bastante, 90% ou até mesmo eliminar as alterações nos seus jobs. Bom, primeiro vamos falar de como você vai conseguir um salário fixo mensal. Antes de falar como conseguir um salário fixo mensal, é importante dizer o porquê, qual é o motivo, por que isso é bom, por que isso é legal. Bom, parece óbvio, né? Mas deixa eu falar para você. Primeiro, porque a primeira preocupação que você tem quando você pensa em se tornar freelancer é se você vai ter como pagar suas contas, como você vai ter como sobreviver, comprar
a comida, né? Pagar a conta de luz, pagar a conta de internet, poder comprar uma peça de computador se der algum problema, enfim, sobreviver, né? E essa é uma preocupação que muitas vezes impede de que a gente tome a decisão de se tornar um autônomo, né? Um freelancer. Então, é importante você ter um salário fixo mensal para pagar as contas. E também porque é o seguinte, quando você não tem isso, você depende de pegar qualquer serviço ali para poder fazer um dinheiro para poder pagar suas contas básicas, você vai aceitar qualquer coisa que vir, cara. Você vai aceitar aquele cliente que vai vir para você e falar, fulano de tal faz mais barato, você também tem que fazer mais barato, tá muito caro, não sei o quê. Então, é muito chato a gente depender disso. Então, você precisa de um salário fixo mensal para pagar suas contas e te deixar tranquilo. Se você não conseguir fechar jobs maiores naquele mês, beleza, suas contas estão pagas. Mas você precisa estar livre para pegar jobs que valam a pena e não jobs que você precisa fazer porque precisa do dinheiro, beleza? Bom, então como você vai conseguir um salário fixo mensal sendo freelance? Eu vou te dizer como que eu fiz, eu tenho certeza que se você fazer da mesma forma, você vai conseguir. A forma que eu encontrei para garantir meu salário fixo mensal foi fechando contratos com empresas. E o que eu ofereci como serviço para fechar esses contratos? Eu ofereci o serviço de gerenciamento de mídias digitais, que é nada mais nada menos que você criar posts vendendo o produto ou serviço do seu cliente no Facebook, no Instagram e até mesmo criando posts de datas comemorativas como Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, etc. Não dá para negar que todo mundo hoje está conectado nas redes sociais e todas as empresas precisam ter uma presença digital. Eu, pelo menos, quando pesquiso uma empresa na internet que eu não encontro ela, eu vou achar que ou ela é muito pequena, muito fraquinha, ou que simplesmente ela pode ser uma empresa fake. Presença digital dá credibilidade para as empresas e você precisa fazer o seu cliente entender isso. Você vai ficar tentado a fechar vários contratos para ter uma renda fixa mensal bem alta. Porém, eu não te aconselho a fazer isso porque você vai ficar muito atarefado e não vai conseguir atender aquele cliente que vai te procurar posteriormente para fazer um trabalho onde o seu lucro será bem maior. Beleza, eu te mostrei como você pode ter um salário fixo mensal sendo freelancer. Mas será que dá para ganhar 5, 10, 15 mil reais somente com essa renda? Possível é, mas é muito difícil, porque você vai ter que fechar contratos com valores exorbitantes e poucas empresas irão fechar esse contrato com você. Mas então qual é o segredo para ganhar esse valor? Bom, vamos supor que você queira ganhar em torno de 5 a 10 mil reais, tá? O que você vai fazer? Antes de fechar um contrato com uma empresa, você precisa saber se ela tem um perfil anunciante. E o que é isso? Você precisa saber se ela tem uma rotina de produzir materiais gráficos para anunciar seus produtos ou serviços, porque se ela tiver, você pode assumir a produção desses materiais e ganhar um lucro. É isso que eu faço. Mas, poxa, como que eu vou ganhar um lucro de material gráfico se eu não produzo? Cara, terceirização. A palavra mágica é essa. Terceirize tudo. Como eu te disse, eu trabalhei numa empresa de comunicação visual e quem era meu patrão no passado, hoje é meu fornecedor, hoje é um parceiro de trabalho. Então todos os materiais de impressão digital eu passo para ele, ele faz para mim. Eu tenho um amigo também que trabalhou nessa empresa de comunicação visual, que hoje é a pessoa que cuida da mão de obra dos meus serviços. Ou seja, sempre que eu tenho um serviço que precisa de instalação, que precisa de uma plotagem de carro, por exemplo, eu contrato ele para poder fazer a plotagem, contrato a empresa de comunicação visual para poder fazer a impressão e contrato ele para fazer a plotagem, seja carro, seja perfurado de carro, seja uma plotagem completa, seja uma fachada, tá? Eu contrato o serviço de produção e contrato o serviço de mão de obra. Falando de impresso, também tem um campo de papelaria, que são os panfletos, cartões de visitas, folders, pastas, diversos materiais gráficos que você pode vender para aquela empresa e poder ganhar um lucro em cima dela. E você pode sondar essa empresa simplesmente perguntando mesmo para a pessoa responsável se a empresa tem esse costume de fazer esses materiais impressos. Ela tendo o costume de fazer os materiais impressos, provavelmente ela já vai ter um fornecedor. Então você precisa dizer para ela que você está fechando um serviço com ela que é caro, porém você está cobrando um valor mais baixo. Eu cobrei logo no início um valor de R$350, depois foi aumentando um pouco, hoje está em torno de um salário mínimo, mas já tem 3 anos de trabalho, tá? Então você começa por baixo mesmo, começa cobrando R$400, sei lá, 350 e usa isso como uma forma também de persuadir ela a te passar todos os materiais gráficos que for fazer na empresa. Assim, uma mão lava a outra, você vende o seu serviço mais barato para ela e ela te dá prioridade. E qual é a vantagem, né? Qual é a vantagem que ela vai ter deixando tudo isso nas suas mãos? Bom, você vai fechar contrato provavelmente com uma pessoa que toma decisões na empresa, seja o dono, seja o gerente, e você sabe que a vida dessa pessoa é muito corrida, porque ela tem várias coisas para resolver todos os dias, e ela não quer ficar quebrando cabeça com mais uma coisa. Então você vai ser a pessoa que vai quebrar a cabeça por ela, né? Quebrar a cabeça entre aspas, você vai tomar a frente, porém você vai ser pago por isso, né?
ela vai ter que fazer o material de qualquer forma, então por que não deixar o lucro com você? Então sempre que meus clientes precisam de um cartão de visita, eu sei que é pouco, mas às vezes precisa de panfleto, precisa de outdoor, precisa de várias outras coisas, eu estou aqui para poder atendê-los. Ele simplesmente pede a arte, aprova a arte e eu mando produzir e instalar, entrego tudo prontinho para eles e depois só emito a nota e recebo tudo perfeito. É assim que você vai conseguir aumentar seu faturamento, além daquela renda fixa que você vai ter mensalmente. Agora, se você quer faturar mesmo mais de 10, 15 mil reais por mês, você precisa se tornar um expert em algo. Algo pelo qual você se torne referência, que as pessoas te procurem exatamente por isso. E qual é a minha expertise? Bom, você deve saber que eu trabalho com 3D e meu trabalho é muito admirado pelos profissionais de design, como também pelas empresas. E vários clientes me procuram por causa do 3D. Agência de publicidade, fábrica de cosméticos, até mesmo cliente comum que quer fazer apenas um anúncio. Ele sabe que o 3D tem um alto impacto visual, porque quando ele viu meu portfólio, ele se impressionou. Então, ele sabe que o que ele sentiu, o cliente também dele pode ter, e se ter a marca dele agregada a isso, para ele é perfeito. E como o 3D é um trabalho muito escasso, apesar da ascensão do 3D pelos designs gráficos, muitos designers gráficos começaram a buscar, a aprender o 3D e estão fazendo. Porém, a maioria dos designers que sabem trabalhar com 3D faz um trabalho de médio para básico, né? Então, somente aqueles que se destacam, que fazem um trabalho de bom para ótimo, é o que toma conta do mercado, e o trabalho bem feito em 3D é super valorizado. Bom, Marcelo, você está falando que com 3D eu vou conseguir faturar 10, 15 mil reais? Cara, vai depender de você. Já teve job que eu trabalhei 2 dias, eu contei isso em um artigo do meu blog, que eu trabalhei 2 dias e ganhei R$ 2.250 em apenas 2 dias. Na verdade, esse foi o acordo que eu fiz com o cliente. Porém, o trabalho que era para ser feito em 2 dias se prolongou para 6 dias. E nós entramos em um acordo e tudo ficou por R$ 4.500. R$ 4.500 em apenas 6 dias. Isso já faz um tempo, mas recentemente eu fiz um job, uma única logo em 3D, que custou um pouco mais de R$ 8.000. R$ 8.000 por uma única logo em 3D. Marcelo, isso é surreal. Eu sei, é surreal. Eu nunca imaginei que eu ia fazer um job tão caro, mas depende da responsabilidade do job, depende de quão abrangente será a visualização, porque a responsabilidade cresce de acordo com a abrangência que esse anúncio será mostrado. Eu comecei a atender com 3D as pequenas empresas aqui da minha cidade e hoje as grandes empresas estão me procurando de todo lugar do país. Beleza, Marcelo, você me mostrou como garantir um salário fixo mensal, como eu posso ganhar mais dinheiro com esses contratos que eu vou fechar, né? E como eu posso faturar mais de 10 mil reais, até 15 mil reais por mês, ou até mais, dependendo aí da sua capacidade de entrega, né? Mas e as alterações? Como que eu lido com as alterações? Bom, a alteração é o seguinte, como que eu reduzo até elimino alterações nos meus jobs? Primeiro, eu sugo todas as informações do meu cliente. Eu quero saber qual é o objetivo dele, onde ele quer chegar com o serviço que ele quer fazer. Se de repente ele quer vender um serviço ou um produto, e tento passar a mensagem da forma mais clara possível. Você deve saber que para qualquer anúncio funcionar, ele deve ter impacto visual, deve passar a mensagem a qual ele quer passar e deve identificar a empresa que está promovendo. E com o 3D eu consigo criar esse impacto visual e consigo criar algo que passe totalmente a mensagem que o cliente quer passar e fazer aquela venda do produto ou serviço dele. Seja o logotipo de uma campanha ou um evento, ou seja uma embalagem de um produto. O impacto visual é o que vai despertar interesse naquele produto ou serviço. E para isso o 3D funciona muito bem. Beleza, Marcelo, mas, cara, eu não sei mexer com o Facebook. Cara, eu, sinceramente, eu não sei se existe alguma pessoa hoje que não sabe mexer no Facebook, tá? Não tô falando de ir lá e postar uma coisinha, ou comentar uma bobagem, não. Tô falando de mexer em uma página, principalmente design gráfico, tá? Você tem a obrigação de saber, cara. Você precisa ter uma página primeiro para poder dar exemplo, né? Como você vai fazer uma proposta para uma empresa te contratar para fazer gerenciamento de mídias digitais se você não gerencia a sua própria mídia digital, né? Então, você precisa ter sua mídia digital ativa. Se você não sabe, comece a procurar no YouTube tutoriais que vai te ensinar a criar uma página, que isso é o básico. Ah, Marcelo, mas eu não tenho fornecedor de impressão digital, nem tenho fornecedor de gráfica. Cara, existe aí
várias gráficas online que você pode enviar o arquivo e simplesmente receber na sua casa. Eu vou deixar alguns links das que eu uso aqui embaixo. E com certeza na sua cidade, menor que seja, deve ter sim uma empresa de comunicação visual. Vai visitar, converse com o dono, peça um desconto com valor de terceirizado. Com certeza ele vai fechar esse serviço com você, porque as empresas têm interesse nos profissionais que trabalham nessa área, que constantemente vai levar serviço para eles. E se você tem alguma dúvida sobre esse vídeo, deixa aqui nos comentários quais são as suas dúvidas. Se você tiver de repente uma solução aí que você criou para poder ter uma renda fixa, você deixa aí também, que vai ajudar muito a galera, e até pode ser que me ajude, né, conhecendo aí um outro método de fazer uma renda fixa, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Vou pedir para você se inscrever no canal, dar um like, beleza? E acompanhe as nossas redes sociais, os links estão todos aí nas descrições. Então é isso, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu!